Olá, amigos cafeicultores! E esse friozinho, hein? Chegou. E será que isso é bom para a planta de café? Será que é ruim? Será que ajuda ou atrapalha no florescimento? Quando que a gente pode ter prejuízo com esse frio? E se vier geada, será que o preço do café vai subir? Pois é, estamos entrando no inverno e traz muitas preocupações para nós nesse período. E é sobre esse assunto que o produtor tem que ficar preparado, que é o tema do nosso Gustavo Renó Café de hoje. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate. Isso é Stoller. Colhe Plus Paline Alves. Precisão, robustez e inteligência na colheita de cafés arábica e conilon. Antes da gente começar o vídeo, você já sabe, né? Senta o dedo no like e deixa aqui nos comentários como é que tá o frio aí na sua região. E não esqueça de colocar a cidade da onde você está falando para saber se na tua cidade está fazendo frio ou não. E quem ainda não é inscrito no canal, faça-me um favor, né? Vamos se inscrever, muita gente assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito. Então dá aquela força pra gente aí e com isso a gente poder levar mais informações para mais cafeicultores. Apesar do frio já ter dado as suas caras, né, o inverno está só começando. Pois é, nesse final de semana acontece o fenômeno que nós chamamos de solstício de inverno, ou seja, o período onde a noite é mais longa do ano e o dia é mais curto, que celebra aí a entrada do inverno aqui no hemisfério sul. E isso traz para nós na agricultura, que é o período de menos luz, aonde a planta fica mais em dormência, e aonde que você não consegue estimular muito a planta, ou seja, você pode fazer até os tratos na planta, mas ela responde muito pouco a esse estímulo por falta de luz, por falta de calor e por falta de água. Mesmo que você seja irrigado, o período mais frio e o período de menos luz faz com que a planta não resolva muito. Por isso que é importante a gente conhecer esses fatores, conhecer a planta e aí tomar decisões corretas. Quando a gente fala de temperatura adequada para o café arábica, nós estamos falando de uma temperatura média entre 19 a 22 graus Celsius. Para o café canéfora, já é mais elevado, 22 a 26 graus Celsius, que é a temperatura média adequada. Lógico que tem dias que são muito quentes e as noites são muito frias, mas quando você ultrapassa muito uma temperatura mais fria, a planta, a princípio, ela para de metabolizar, ou seja, ela para de produzir açúcares e energia, que vai produzir café no futuro. Quando o frio agride mais um pouco, seja um pouquinho mais intenso, ela entra em período de estresse, ou seja, além de não produzir energia e açúcares, ela começa a consumir os açúcares produzidos em períodos anteriores. E quando entra num período mais frio ainda, mais agressivo, abaixo de 0 graus, é a famosa geada, aonde que as folhas vão ser queimadas e com isso danificar toda a planta, e esse efeito você já conhece bem. O mais importante é você saber que quando o frio, começa devagarzinho, você ainda tem estratégias e tem ferramentas para poder suportar esse frio. Quando esse frio começa a ficar muito agressivo, infelizmente não tem como fazer nada. Muitas vezes o pessoal pergunta pra gente, e aí, tem alguma coisa contra a geada? O que a gente pode fazer contra a geada? Vamos falar claramente, cara a cara? Nada. Quando o frio é pequeno, ainda vai. Quando o frio é muito intenso, não tem o que ser feito. Por isso que existem vários produtos, várias coisas que são colocadas no mercado, mas infelizmente não funciona quando o caso é geada. E se vier geada, o preço do café vai subir? Vamos lá, a gente nunca sabe se o preço de café vai subir porque tem muitas variáveis, mas a lei principal é oferta e demanda. Se tem muito café no mercado, o preço cai. Se tem pouco café, o preço sobe. Foi o que aconteceu agora, nesse período. Os estoques de café baixaram e com isso o preço subiu. Agora o mercado, ele é muito reativo à safra de 2026. Então, ou seja, se a safra de 2026 for uma safra alta, vai ter muito café no mercado e a probabilidade, a chance de abaixar o preço é real. Mas nós temos até 2026 para poder abastecer esse mercado. E a safra 26, ela está prometendo? Esse frio interfere nessa safra? Vamos lá. Primeira coisa, o que atrapalha muito as safras futuras são dois fatores: seca e geada. Choveu bastante, tivemos um susto muito grande em fevereiro, março, que não choveu nada,
Mas em contrapartida, abril e maio foi chuvoso, os nossos solos praticamente estão abastecidos de água, então a probabilidade de acontecer seca realmente está descartada, muito difícil. Agora estamos na chance de geada. Pode acontecer? Ainda não se sabe. Não tem nenhuma previsão certa e também não tem como acertar muito. Nós temos aí todo o período de inverno, né? Nós temos agora junho, julho, agosto e até setembro. Isso mesmo, já tivemos casos na história de geada no começo de setembro. Então é um período muito longo que a gente ainda não sabe se vai gear. Se gear, a probabilidade do mercado reagir com preços mais altos é natural. Se não gear, a chance de reagir mais baixo, pelo menos no período agora da colheita, onde está todo mundo vendendo café, o preço tende a ficar mais baixo mesmo. Quem puder sentar na safra e segurar ela no período até a entrada de 2026, existe mais chance de vender melhor o café. Mas não tem nada certo, o mercado é muito especulativo e tudo pode acontecer, como o Furlan fala, ou nada pode acontecer. Outra dúvida muito comum em relação ao abotoamento da planta, ou seja, ela vem vegetando e agora com um pouquinho de chuva deu de querer dar aquele botãozinho para poder abrir flor e dá aquele medo danado. Imagina se abrir uma florada nesse período frio, vai ser uma catástrofe. Mas a natureza normalmente é muito sábia, apesar nos últimos anos ter o tempo bastante maluco e teve vários fatores climáticos, fez com que abrisse flor em épocas erradas. Mas vamos lá. Só essa entrada do frio ela é muito benéfica para poder segurar essa florada. Então, ou seja, a planta abotoou, ela está querendo estimular para poder abrir flor, mas o frio segura e vai segurar até ter o primeiro estímulo de chuva, água, para ela poder abrir flor. Então, ou seja, entra no período seco, choveu ou irrigou de forma errada, ela vai abrir flor e aí sim pode ser um período frio ainda que vai ter muitos problemas com foma, que é o maior problema da florada. Mas Gustavo, o que eu posso fazer nas minhas lavouras para que ela não sinta tanto frio? Primeiro grande dever de casa, deve ser muito bem feito, é em relação à nutrição. Uma planta bem nutrida, uma planta bem construída, principalmente no período da primavera e verão, ela certamente vai ter mais rusticidade e vai suportar mais esse frio. E com isso, menos estresse, menos queda de folha e, consequentemente, mais produtividade nos anos seguintes. E essa nutrição, ela tem que ser muito bem balanceada, tem que ter o teor de potássio, cálcio, magnésio em teores adequados e equilibrados. E também o teor de nitrogênio deve ser muito bem dosado. Lavouras que têm excesso de nitrogênio, pode ter certeza, vão ser plantas menos rústicas e assim mais susceptíveis à doença e à desfolha no período frio. E o cafeicultor, que não tem como fazer plano de adubação, não conhece nenhum agrônomo, que está lá inseguro com suas análises de solo ou com as recomendações do plano de adubação, eu posso fazer teu plano de adubação. Então, entre em contato pelo WhatsApp que aparece aqui na tela e entre em contato com o pessoal da Sim Café. Ali, nós vamos entrar em contato com você, pegar todas as informações, sua análise de solo, sua situação, para entender como estão as suas lavouras e aí sim montar seu plano de adubação. A gente já faz esse plano de adubação há 4 anos e temos muitos cafeicultores bastante satisfeitos com os resultados e com o equilíbrio da adubação. Lembrando que a adubação nunca é só quantidade, e sim mais equilíbrio. Por isso que é importante um plano de adubação equilibrado. Mas Gustavo, qual variedade que eu posso plantar que ela tem mais resistência à geada e ao frio? Vamos lá, a geada e a frio muito intenso não existe, não tem variedade. Mas variedades aí que aguentam um pouquinho da temperatura mais fria e não muito extrema, nós temos sim. Na realidade, as lavouras, as plantas que são mais compactas, mais fechadas, ela tem uma resistência maior. Por quê? Porque quando a planta é muito compacta e fechada, quando está muito calor, lá dentro está mais fresco. E quando está muito frio, lá dentro está mais quentinho. Então ela tem uma menor oscilação térmica e com isso ela resiste mais. Diferente, por exemplo, com o mundo novo, que é uma planta muito aberta. E com isso, muito frio, muito calor, vai atingir muito forte a planta. Dentro desses grupos, né, as variedades de porte baixo, normalmente elas são mais competitivas. E dentro de todos esses grupos de variedade, a do grupo dos catucaís, ela se sobressai bastante, mesmo porque elas têm normalmente uma resistência melhor à foma, que é a doença do frio. E isso faz com que ela seja melhor
do que as outras. Não significa que não vai ter fome, não significa que não vai sentir frio, mas numa competição entre variedades, ela sai melhor. E dos catucaís, a que sai melhor ainda é o Catucaí 2SL, que tem sido melhor do que as outras. E uma foliar, se eu fizer uma pulverização foliar, vai melhorar o frio, né? Tem vários vendedores que batem aqui na minha porta e falam que se eu usar o produto A, se eu usar o produto B, vai resistir mais. Vamos lá. Realmente nós temos aí vários produtos, né, que ajudam, que melhoram a questão de uma certa resistência a um frio bem levinho. Mas todos os resultados de pesquisa mostram que essa ajuda, ela não é tão significativa. Ajuda, mas pouco. O mais importante é você ter uma planta bem nutrida, bem equilibrada, principalmente durante todo o ano agrícola. Certamente essa planta ela vai ser mais competitiva e ela vai resistir mais do que você sair agora e fazer uma pulverização foliar com esses produtos que tem no mercado, que realmente às vezes vão ajudar muito pouco. Se a lavoura for desnutrida, ajuda um pouco mais. Se a lavoura for bem equilibrada, bem nutrida, não ajuda praticamente nada. E outra grande dúvida que o pessoal tem é com um cafezinho novo. Ele tem que estar com o solo mais exposto, mais raspado, ou posso deixar um matinho para poder deixar mais úmido o solo? Opa, cuidado. Quando a gente está durante a primavera e verão, sol quente, muita chuva, tem que deixar mato, palhada na lavoura. Quando está em ambientes mais frios e lavouras, talhões de café que são em regiões ou locais mais frios, ele tem que estar com o solo mais raspado, mais exposto, com a terra aparecendo mais. Não, mas falaram que tem que deixar coberto, quanto mais coberto, melhor. Sim, na primavera e verão. Outono e inverno, aonde é mais frio, né? Principalmente no inverno, o solo tem que estar mais exposto, porque durante o dia, esse solzinho fraco que vai batendo aqui, vai aquecendo esse solo. E aí, durante as noites, aquela temperatura no local onde está a muda de café, né? A lavourinha nova, ela vai estar mais aquecida e vai sentir menos o frio. Se tiver capalhada, umidade e frio da noite, mas o frio do solo, pode ter certeza, ela vai sentir bem mais o frio e se tiver geada, prepare-se, a planta morre. Bem, meus amigos, a novela do inverno está só começando. Ainda temos até dia 21 de setembro para poder entrar a primavera. E durante esse período, muita coisa pode acontecer, como nada pode acontecer. E se acontecer frios muito intensos, pode ter certeza que vai alterar a condição do preço de café. Então, a gente está aí com a pipoca na mão, observando o que está acontecendo para poder ver o que a gente faz. Vende ou não vende café? Investe mais na lavoura? Não investe? Fica analisando esse cenário que, de certa forma, está bem favorável para o cafeicultor. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Se ainda não deixou seu like, senta o dedo no like que ainda dá tempo e até o próximo Gustavo Renault Café. Apoio Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Isso é Stimulate. Isso é Stoller. Cole Plus Paline Alves. Precisão, robustez e inteligência na colheita de cafés Arábica e Conilon.